Teherã declarou estado de alerta. A Direção-Geral de Relações do Exército Iraniano informou que por volta do dia 16 de julho, as forças de defesa aérea iranianas abateram com sucesso vários drones e 2 caças de quinta geração, F-35 da Força Aérea Israelita, nos céus da cidade de Dezful, na província de Khuzestan. Em todo o Médio Oriente, esta declaração chocou os meios de comunicação estatais. A afirmação de que uma mulher piloto foi capturada viva e interrogada atraiu especial atenção. No entanto, Israel negou oficialmente todas as informações. Um porta-voz do Exército de Defesa de Israel, falando em árabe, chamou a notícia de pura mentira, totalmente inventada por organizações de propaganda iraniana. No entanto, a embaixada iraniana na Índia divulgou uma declaração na plataforma X, anteriormente chamada Twitter, afirmando que os 2 F-35 foram abatidos. Isso foi feito apesar das negativas. Tal contradição não causa apenas dúvidas. Ela provoca uma guerra de palavras na qual a desinformação consome a verdade. Mas quão provável é a versão de Teherã, considerando a crescente atividade de drones israelenses e as operações secretas no espaço aéreo iraniano? Em meados de julho, Israel começou a realizar voos de reconhecimento perto de instalações da infraestrutura nuclear iraniana, segundo fontes da Al Jazeera e da Reuters. Ao mesmo tempo, em Washington, discutia-se a possibilidade de aumentar a presença militar americana no Golfo Pérsico, caso o conflito com o Irã se agravasse. Nessa situação, a declaração sobre os F-35 abatidos ganha um novo significado. Mesmo que não seja verdade, é no mínimo um aviso. Além disso, quais são as opiniões dos especialistas? Em entrevista à CNN, o general Herbert Carlyle, ex-comandante da Força Aérea do Zequerceira na Europa, afirmou que derrubar um F-35 é quase impossível, especialmente para sistemas de defesa aérea de médio alcance. No entanto, ele ressaltou que, se a informação for confirmada, será um sinal de alarme para todas as forças ocidentais. Alguns especialistas sugerem que o Irã pode ter usado modificações mais antigas ou mesmo protótipos como F-35. Além disso, há uma versão de que se trata de aeronaves não tripuladas, israelenses Hermes 900, destinadas a operações de reconhecimento profundo. No entanto, o Irã insiste que se tratava mesmo de aviões de combate invisíveis de quinta geração. Além disso, vale a pena recordar o incidente ocorrido em 2022, quando um míssil iraniano atacou um drone americano, MQ-9 Reaper, provocando um escândalo diplomático. Apesar de os Estados Unidos terem negado a perda na altura, imagens de satélite confirmaram o facto. Se a versão do Irã se revelar verdadeira, isso significa que os sistemas de defesa aérea do país atingiram um nível totalmente novo. Os sistemas Khordad-15 e Bauer 373 podem ameaçar até mesmo as plataformas mais tecnológicas da Força Aérea de Israel. De acordo com o Washington Post de 17 de julho, o Pentágono iniciou o transporte urgente de baterias Patriot para a Jordânia, o que representa um sinal de alarme para Tel Aviv e os aliados da NATO. No entanto, existe um elemento mais oculto. A declaração sobre a mulher piloto do F-35 que foi capturada pode ser um componente da guerra psicológica. O Irã sabe usar informações falsas para assustar os inimigos, especialmente à luz das últimas manifestações israelitas contra a política do governo de Netanyahu e a pressão dos círculos militares. Por que o Irã está a mostrar tanta agressividade agora? Pode ser uma tentativa de desviar a atenção da crise interna, fortalecer o sentimento patriótico ou informar o público sobre as capacidades reais da defesa aérea. Por fim, a questão mais importante que preocupa a todos: se os F-35 foram realmente abatidos, por que Israel continua em silêncio? E quais podem ser as consequências? Khordad-15, o invisível inferno no céu. O sistema de defesa aérea Khordad-15 tornou-se um símbolo do avanço tecnológico de Teherã no contexto do conflito contínuo entre o Irã e Israel.
Esta plataforma foi apresentada em 2019 num contexto de duras sanções internacionais e foi, na essência, uma resposta à presença sistemática das forças aéreas israelitas e americanas na região. Embora o Hordad-15 seja um sistema de defesa aérea de médio alcance, devido a uma série de soluções de engenharia, é chamado de assassino do F-35. Ele pode detectar e rastrear até 6 alvos simultaneamente e atingi-los a uma distância de até 120 quilômetros. No entanto, não é apenas o alcance que é decisivo, mas também a capacidade de detectar alvos com baixa superfície, refletora efetiva, ou seja, aqueles que são invisíveis para um radar convencional. O segredo está no radar chamado Arash, que foi criado com base no russo B-47, o mesmo usado no S-200. Os engenheiros iranianos alteraram o modo de funcionamento do radar, que é passivo. Ou seja, ele não emite um sinal, mas recebe ondas refletidas, o que o torna quase invisível para os sistemas de reconhecimento eletrônico de radiofrequências. Além disso, o Hordad-15 está equipado com mísseis Talafá, de terceira geração, que possuem 3 tipos de orientação infravermelho, semiativo e radar ativo. Isso permite que ele ataque alvos a diferentes altitudes, incluindo drones e helicópteros bombardeiros, estratégicos e caças pouco visíveis. De acordo com a Jane's Defense Weekly, de 19 de julho, o Hordad-15 recebeu uma atualização que incluiu uma ogiva de homing melhorada e uma nova versão do míssil com alcance aumentado para 135 km. De acordo com esses dados, autoridades iranianas afirmaram que o sistema observou atividade aérea hostil na região de Desful. É interessante notar que o Hordad-15 é significativamente mais móvel do que os sistemas de defesa russos S-300 e S-400. Ele é transportado em 2 caminhões, um transporta os lançadores de mísseis e o outro transporta a unidade de radar. Ambos são conectados por uma linha de transmissão de dados protegida. O sistema é extremamente flexível em condições de combate curto, pois pode funcionar em menos de 15 minutos. É importante notar que o Hordad-15 pode combater mesmo em condições de forte interferência eletrônica e tem um setor de observação completo. A 21 de julho, a agência iraniana Fars informou que foi este sistema que participou nas operações contra o F-35 e que as suas características permitiram-lhe rastrear a trajetória e abater o alvo com uma precisão de 1 metro. Até que ponto essas afirmações são confiáveis? Analistas militares ocidentais como Justin Bronk, do RUSI de Londres, dizem que, apesar das impressionantes características técnicas do Hordad-15, seu uso real contra o F-35 ainda não foi confirmado. No entanto, Bronk chama a atenção. Se a derrubada do F-35 for confirmada, será a primeira vez na história que um avião de 5ª geração será destruído por um sistema de defesa aérea inimigo. Ao mesmo tempo, o jornal israelita The Jerusalem Post informou que Israel intensificou nos últimos dias os seus esforços para combater a defesa aérea iraniana. Em particular, foram iniciados testes de novas manobras táticas para contornar as zonas de radar Hordad-15, bem como foram implantados módulos eletrônicos de supressão nos caças F-15I Ram. Além disso, o Irão realizou exercícios em grande escala Defensores do Céu Velayat, de 15 a 20 de julho. Durante esses exercícios, foram testados lançamentos de mísseis contra alvos aéreos simulados, bem como voos simulados de mísseis de cruzeiro e F-35. De acordo com a agência Tasnim, mais de 92% dos alvos foram atingidos com sucesso, e o sistema reagiu à ameaça em 12 segundos. No entanto, mesmo as afirmações mais convincentes não podem resolver o problema principal. Até agora não foram divulgadas fotos ou vídeos dos F-35 abatidos. Isso gera ceticismo, mas também medo. Afinal, o potencial do Hordad-15 pode alterar o equilíbrio de forças nos céus do Oriente Médio se ele realmente for capaz de atacar os invisíveis.
Assim surge uma questão importante se o Khordad-15 é realmente eficaz, porque o Irão não o vende aos seus aliados como a Síria e o Iêmen. Orgulho do Irão, Baer 373 ou exagero perigoso? No contexto das notícias bombásticas sobre a derrubada do F-35 nos boletins iranianos, outro nome aparece cada vez com mais frequência: Baer 363. Trata-se de um sistema de defesa antiaérea de longo alcance desenvolvido pelo Irão para substituir o russo S-300 e potencialmente competir com o S-400. Desde o seu lançamento em 2020, o sistema tem sido amplamente divulgado na mídia como o escudo da República Islâmica e o defensor de instalações estratégicas, desde aeródromos militares em Isfahan até centros nucleares em Natanz. O sistema Baer 373 é capaz de rastrear simultaneamente até 300 alvos, identificar 60 ameaças e interceptar 6 delas ao mesmo tempo. Graças ao seu raio de ação de até 260 km e altitude máxima de 27 mil metros, os mísseis podem destruir aviões de combate, mísseis balísticos, drones estratégicos e até mísseis de cruzeiro que se aproximam de infraestruturas. A principal arma que utiliza é o míssil Sayyad-4, que tem uma velocidade de 5 Mach, mais de 6.000 km/h, e está equipado com uma ogiva de homing ativa. Também tem a capacidade de atingir alvos tanto por impacto direto como por explosão aérea. A resistência do míssil a impulsos eletromagnéticos e a supressão eletrônica é uma das suas características, o que é especialmente importante em combate contra exércitos altamente tecnológicos como o Tsahal ou a Força Aérea do Zeawaya. Além disso, o Baer 373 está equipado com seu próprio radar de fase com visão circular de 360 graus, instalado em plataformas de transporte pesadas Zafar. Graças a isso, o sistema mantém a capacidade de rápida implantação e desmontagem e funciona de forma totalmente autônoma, sem intervenção humana. Os engenheiros militares iranianos afirmam que esta abordagem exclui o fator humano e reduz o risco de erros em condições de guerra aérea de alta intensidade. De acordo com um relatório do Centro de Análise IOISS de 22 de julho, o Baer 373 já está a ser utilizado nos arredores de Teherã e na região de Bandar Abbas. Imagens de satélite que registraram a movimentação de instalações móveis com contentores de lançamento e blocos de antenas característicos confirmam isso. No entanto, a eficácia de combate do sistema é criticada por analistas ocidentais. O especialista militar Aaron Stein escreve num artigo da Defense One: os parâmetros técnicos do Baer 373 são impressionantes no papel, mas sem interseções bem-sucedidas, comprovadas em condições reais de combate, é extremamente difícil avaliar a sua eficácia. Além disso, especialistas em defesa aérea da Turquia e da Índia observam que o Baer 363 é muito complexo de manter e requer pessoal altamente qualificado e uma infraestrutura logística desenvolvida, o que nem sempre é possível em condições em rápida mudança. No entanto, para o Irão não se trata apenas de um sistema de defesa aérea, mas também de um símbolo de soberania no domínio da tecnologia. Na verdade, o Baer 373 demonstrou a capacidade do Irão em condições de total isolamento de criar sistemas semelhantes aos sistemas ocidentais e russos modernos. Isto é importante para aliados como a Síria e o Líbano e para adversários como Israel e os Epumia. Também vale a pena considerar o contexto geopolítico. De acordo com a Der Spiegel, de 20 de julho, a Rússia está a negociar a compra de peças separadas do Baer 373 para adaptá-las às suas necessidades na Síria, onde a aviação israelita reprime ativamente as bases russas. Se isso for confirmado, o Irão poderá obter não apenas reconhecimento, mas também benefícios financeiros significativos. No entanto, nessa situação é preciso perguntar: se o Baer 373 é realmente eficaz, por que nenhum país, nem mesmo os aliados mais próximos do Irão, o adquiriu oficialmente?
A sua complexidade, alto custo e dificuldade de integração nos sistemas de defesa aérea existentes são suposições dos especialistas. Além disso, existe o risco de sanções ocidentais, uma vez que a cooperação com o complexo militar industrial iraniano pode ter consequências para qualquer país. De qualquer forma, o Bauer 373 continua a ser uma arma de dissuasão e não para uso prático. No entanto, se acreditarmos em Teherã, é precisamente este sistema que atualmente fecha o céu sobre as instalações nucleares do país, o que permitiu aos F-35 israelitas capturar Desful. O objetivo é uma guerra de informação, ou o céu sobre a energia nuclear. A defesa do espaço aéreo torna-se uma questão vital quando surge um programa nuclear. Desde meados de julho, no auge das tensões entre o Irã e Israel, a atenção da imprensa mundial concentrou-se não só nos sucessos das operações militares, mas também nas verdadeiras razões que levaram o Irã a tomar medidas defensivas. No centro desse interesse estava a hipótese de que o reforço da defesa aérea de Teherã faz parte de uma estratégia de informação interna e externa, além da defesa contra agressões externas. Entre 13 e 22 de julho, foram documentados no Irã transferências significativas de complexos móveis Bauer 373 e Khordad 15 para áreas adjacentes às instalações nucleares em Bushehr, Fordow e Arak. De acordo com um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, a observação por satélite revelou que existe logística militar ativa na área próxima de Fordow, incluindo a instalação de novos radares e cálculos de artilharia de defesa aérea. Ao mesmo tempo, representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGZ, realizaram uma série de reuniões fechadas em Teherã, onde discutiram a possibilidade de ataques aéreos e ciberataques por parte dos serviços secretos israelenses. Havia sérias preocupações de que, caso Israel iniciasse uma operação para destruir a infraestrutura nuclear, o ataque seria lançado dentro de 7 minutos após a decolagem das bases no Negev, disse um dos participantes da fuga de informação ao Middle East Eye. Assim, toda a arquitetura da defesa iraniana, incluindo os sistemas de detecção precoce, Arash Bauer 373 e Khordad 15, é vista como uma rede estratégica única cujo objetivo é abater e impedir ataques. Trata-se da clássica doutrina da deterência antecipada, que consiste em demonstrar prontidão. No entanto, existe um segundo nível. A defesa aérea do Irã é capaz de destruir qualquer ameaça antes que ela se aproxime a 100 quilômetros de uma instalação nuclear, afirmou a agência oficial iraniana IRNA em 20 de julho. Este foi um dos exemplos mais notáveis do conflito informativo. Esta declaração não é técnica, mas sim política, é dirigida a Washington, Jerusalém, e até aos seus próprios cidadãos que estão preocupados com o possível início de uma guerra. O aspecto interno também é importante. Desde 17 de julho, várias cidades do Irã têm sido palco de protestos contra o aumento dos preços e as falhas no fornecimento de energia elétrica. A retórica militar e as notícias sobre as vitórias da defesa aérea podem ser usadas para atrair a atenção do público. Afinal, a imagem de um país capaz de abater aviões modernos do inimigo inspira confiança e segurança. No entanto, analistas da mídia ocidental consideram esta campanha parte de uma estratégia mais ampla. O Irã está a usar estrategicamente momentos de escalada para reforçar a sua posição nas negociações, especialmente no contexto de um possível reinício do acordo nuclear, observa o político. Apesar de o debate público ter abrandado, há relatos de que as negociações nos bastidores continuam. Neste contexto, torna-se evidente a importância do campo informativo em torno dos F-35 abatidos. Apesar de o facto do abate não ter sido confirmado, o alarido que o acompanhou já teve o seu efeito. A atenção foi desviada, a ansiedade aumentou e as cartas na mesa diplomática foram baralhadas. No entanto, existe um perigo real.
Durante o mês de julho, Israel aumentou os voos de reconhecimento na zona do Golfo Pérsico e realizou manobras de treino com a participação de F-35 Yadir para mostrar como atacar alvos secretos com defesa antiaérea densa. Segundo o Channel 12 Israel, pilotos da Elite 140A Esquadrilha participaram desses exercícios no sul do país entre 18 e 21 de julho. Nessa situação, é sensato fazer a pergunta principal. É possível que nas próximas semanas Israel possa atacar se o Irão está reforçando tão cuidadosamente a defesa de suas instalações nucleares. Embora a própria formulação da pergunta indique uma tensão crescente, a resposta ainda é desconhecida. A guerra pode não começar quando soarem as primeiras explosões. Isso só pode acontecer quando os adversários começarem a construir defesas olhando para o céu com apreensão. O silêncio de Israel, um erro do inimigo ou preparação para um ataque. Os analistas ficaram desapontados com os acontecimentos de meados de julho de 2025, apesar das declarações sensacionais do Irão sobre o abate de um F-35. Israel recusou-se a fazer comentários públicos. O Ministério da Defesa de Israel não emitiu quaisquer novas declarações, nem fotos dos destroços, nem refutações com provas. Os especialistas acreditam que tal comportamento pode significar mais do que apenas uma tentativa de evitar o pânico. Em 23 de julho, no canal de Telegram Debka File, que é próximo aos serviços secretos israelenses, apareceu uma mensagem: "O silêncio também é uma estratégia." Israel compreende que qualquer confirmação ou refutação pode servir de arma para o inimigo. Isso leva à ideia de que Tel Aviv pode ter sofrido perdas, mas não quer admitir isso para não se mostrar vulnerável perante Teherão. Israel, por outro lado, prepara-se ativamente para uma possível expansão. O jornal Haaretz informa que entre 16 e 25 de julho, unidades da Força Aérea Israelita realizaram manobras secretas no deserto do Negev para treinar possíveis ataques a alvos móveis de defesa aérea semelhantes ao Bauer 373 e ao Khordad 15. Foi dada especial atenção ao trabalho em condições de supressão eletrônica e à contra-ação de sistemas de radar ocultos RLS. O aparecimento de imagens de satélite que registram a atividade de complexos iranianos em torno de instalações nucleares coincidiu com estes exercícios. Além disso, deve-se levar em conta o importante papel desempenhado pelos Estados Unidos. Em 20 de julho, o ministro da Defesa dos Econeiua, Jim Mattis, fez uma visita não oficial a Tel Aviv. Depois disso, o Pentágono anunciou a transferência temporária de baterias TAAD para bases no Bahrein e no Kuwait. Isso foi interpretado como uma preparação para um possível ataque de Israel e do Irão. Ao mesmo tempo, Washington está claramente empenhado em proteger as suas instalações no Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, cresce a tensão dentro de Israel. De acordo com o Jerusalém Post de 24 de julho, nos círculos militares está a ser discutida a possibilidade de ampliar os poderes do comando aéreo na zona do Líbano e da Síria. Isso significa que Jerusalém encara um possível conflito como um conflito regional e não como um caso específico. Nesse caso, o Irão utilizará forças proxy como o Hezbollah no Líbano, grupos na Síria e os Houthis no Iêmen. Neste contexto, é surpreendente que o Tzahal não diga uma palavra sobre o destino da piloto que teria sido capturada pelos iranianos. Não há refutações, confirmações ou tentativas de identificar a pessoa na internet. Esse vácuo de informação pode ser parte de uma tática para manter a incerteza tática e minimizar a atenção. Ao mesmo tempo, o Irão continua a aumentar a pressão. A 25 de julho, o porta-voz do Ministério da Defesa iraniano afirmou que qualquer agressão por parte de Israel será respondida com um ataque à infraestrutura, não só militar, mas também energética. Esta declaração foi feita após exercícios da Marinha iraniana no Estreito de Hormuz, nos quais participaram barcos com mísseis antinávio.
É interessante notar que materiais alarmantes também apareceram na imprensa europeia. Em um artigo de 26 de julho, o jornal alemão Der Tagesspiegel afirmou que a probabilidade de um conflito entre Israel e o Irã atingiu o nível mais alto dos últimos 10 anos. O artigo afirma que, em caso de um novo ataque dos Houthis a navios no Mar Vermelho, Israel pode usar o cenário de ataque em resposta, o que daria base para um ataque a alvos iranianos. Assim, neste momento, a situação é a seguinte: Israel não diz nada, mas está a preparar-se ativamente. Os Estados Unidos reforçam a defesa dos seus aliados na região. As declarações e os exercícios militares do Irão aumentam a pressão. A comunidade internacional observa o desenvolvimento, mas ainda não participa nele. Surge uma pergunta lógica. Mesmo sem um motivo oficial, Israel será capaz de lançar um ataque preventivo contra a defesa aérea do Irão? A história da região mostra que a calmaria muitas vezes precede a tempestade. Além disso, é bem possível que, neste momento, ambos os lados estejam à espera para ver quem vai gritar primeiro. A cúpula de ferro iraniana, um fantasma ou um mito? O mundo inteiro ficou em suspense após as notícias sobre os F-35 abatidos e a demonstração ativa das capacidades do Bauer 363 e do Khordad 15. Será que surgiu no Médio Oriente um novo centro de defesa aérea capaz de desafiar Israel e a superioridade aérea do Ocidente? A expressão cúpula de ferro do Irão, que remete para o conhecido sistema israelita Iron Dome, é cada vez mais utilizada nos meios de comunicação iranianos. Mas até que ponto esta comparação é válida? A arquitetura de defesa iraniana é realmente complexa e composta por dezenas de peças. Os radares Arashi, os sistemas de vigilância passivos, os lançadores altamente móveis e o controlo centrado em rede são fundamentais, juntamente com o Khordad 15 e o Bauer 373. Tudo isso proporciona uma cobertura de 374 de proteção em 3 níveis baixo, médio e alto, e a capacidade de reagir em 10 segundos após a captura do alvo. O sistema iraniano destina-se a deter a aviação mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como drones. Isto distingue-o do domo de ferro israelita, que se destina a interceptar mísseis táticos e projéteis de artilharia. Não se trata de um sistema de cobertura de proximidade da população civil, mas sim de defesa de alvos estratégicos. A publicação francesa Intelligence Online informou em 27 de julho que o Irã planeia elevar os seus sistemas de defesa aérea ao nível de compatibilidade de combate até 2025, o que permitirá que todos os componentes, desde radares até postos de comando, sejam integrados num único sistema digital. Com essa abordagem, é possível realizar interceptações sem intervenção humana e aumentar a velocidade de reação. Os drones kamikaze usados tanto por Israel quanto pelos EUA são uma das novas ameaças contra as quais Teherã está se voltando. Em julho de 2025, um drone com assinatura extremamente baixa foi abatido sobre a província de Hormozgan, que, segundo o Irão, foi detectado e destruído. Isso demonstra o progresso nos sistemas de radar, particularmente na área de detecção passiva por radiação de alvos. Anteriormente, essa tecnologia estava disponível apenas para as principais potências. Além disso, é necessário levar em consideração a influência da guerra cibernética. Em 28 de julho, foram registrados ataques aos servidores do Centro de Controle de Defesa Aérea em Tebriz, no Irão, que teriam sido realizados a partir do território de Israel. No entanto, um representante do IRGC afirmou que a iniciativa foi totalmente repelida sem causar interrupções no funcionamento do sistema. Isso apenas reforça o facto de que as guerras modernas são travadas em código e não apenas no ar. No entanto, apesar de todos os avanços tecnológicos, permanece uma questão importante: quão eficaz é o sistema iraniano em condições de ataque intenso? Um artigo do especialista israelita em defesa aérea, Yosef Lehman,
afirma que, mesmo os sistemas mais sofisticados perdem a eficácia quando 100 ou mais alvos são lançados simultaneamente. Embora isso seja justificável neste contexto específico, a aposta iraniana numa defesa profunda pode ser ineficaz num conflito real com um adversário altamente tecnológico. No entanto, se for confirmada a informação sobre a derrubada de pelo menos um F-35, isso será um ponto de viragem na história da aviação militar moderna. A ideia da supremacia total da quinta geração será questionada pela primeira vez. A exportação é outra questão que continua por resolver. Apesar das restrições políticas, o Irã já ofereceu o Bauer 373 para entrega na Síria e até na Venezuela. Além disso, o canal de televisão iraquiano Al-Etejah informa que estão em curso negociações com Bagdade. A implementação destes acordos irá alterar o mapa da defesa aérea do Médio Oriente. Em última análise, o domo iraniano é atualmente mais um sinal político do que uma arma. No entanto, agora ninguém pode ignorá-lo. Além disso, permanece uma questão fundamental. A defesa aérea do Irã será capaz de resistir ao primeiro ataque de Israel e seus aliados em caso de uma guerra em grande escala. Como mostraram os acontecimentos de julho de 2025, o espaço aéreo sobre o Irã não estava mais sob ameaça. A introdução dos sistemas Khordad 15 e Bauer 373 na arquitetura de defesa aérea de vários níveis levou o país a um nível completamente novo. Apesar da falta de provas diretas do abate de F-35 israelenses, a escala da reação que incluiu exercícios militares e o envio de sistemas TAAD dos EUAT demonstra a gravidade da situação. A guerra de informação entre Teherã e Tel Aviv intensificou-se. Há relatos da detenção de uma mulher piloto e da interseção de drones, mas Israel e os EUAT mantêm-se em silêncio. Tudo isto acontece em resultado do aumento da tensão na região da atividade de grupos proxy e do reforço da proteção das instalações nucleares. A principal conclusão é que o Irã está pronto para uma guerra direta, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. No entanto, não está claro se o seu domo de ferro será capaz de lidar com um ataque massivo real. Além disso, a resposta provavelmente virá como resultado de um ataque mais secreto que já está sendo preparado no Médio Oriente.